Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar da TGT ESG. E hoje nós vamos falar sobre o estudo ESG Provide the Lens, The Future of Work. E para falar sobre o assunto, eu vou contar com a participação da autora desse último estudo, que é a Cristiane Tarricone. Oi, Cris, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, cá estou para falarmos um pouquinho aí do estudo Future of Work. É um prazer estar com vocês novamente. Eu sou Distinguished Analyst da ESG, responsável por esse estudo e também pesquisadora de outros 2 estudos, mas é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Cris. Mais uma vez, né? A gente vai falar aqui sobre os estudos da ESG. E também hoje nós contamos com 2 participações especiais, que são experts aí na área. Um deles é o Rubens Daniel, que é Head of Business Innovation Latam da Getronics. Oi, Rubens, tudo bem? Prazer receber você aqui hoje. Boa tarde, prazer. Obrigado pelo convite, né? Oi, Cris, novamente, né? Olá. Nós, como Getronics, ficamos muito felizes, né? Ter participado desse estudo, né? E hoje participar também desse webinar. Muito obrigado. Obrigada. E também contamos com a participação do Marcel Valverde, que é vice-presidente de vendas da Unisys. Prazer te receber aqui, Marcel. Boa tarde, Tabata. Boa tarde, Cris. Boa tarde, Rubens. Um prazer estar aqui. Em nome da Unisys, desde já agradeço pela oportunidade de participar nesse webinar e desse assunto tão relevante que é o futuro do trabalho, né? Então, desde já, muito obrigado e vamos lá. Maravilha! Bom, fico muito feliz de receber aqui vocês hoje para falar, como você mesmo disse, Marcel, sobre um assunto que é tão relevante, né? Tudo gira em torno, né, do futuro do trabalho, né? É dali que sai a eficiência de tudo, da operação de qualquer business, né, no mundo inteiro. E esse estudo aqui, né, que a Cristiane encabeçou, ele abordou o mercado brasileiro e por isso que é tão importante a participação de vocês aqui hoje, para nos ajudar a entender melhor, né, para onde estamos indo, os desafios também desse setor, o que a gente precisa melhorar e o que a gente tem evoluído nos últimos anos. A gente percebeu aí, nos últimos anos, uma mudança, né? Pós-pandemia, a questão do trabalho remoto. Aí agora a gente entra no momento do trabalho híbrido, né? E aí, Cris, me chamou muito a atenção no estudo esse trecho aqui que eu vou ler para vocês. E é bacana porque quem não conhece o estudo ESG Provide the Lens e possivelmente vai buscar aí, vocês não vão encontrar o estudo na íntegra, né? Porque é um estudo que você precisa ter acesso, né, esse material na íntegra. Então eu vou ler um trechinho aqui para vocês que estão nos assistindo, que traz dados aí super relevantes. Vamos lá. Aqui ele diz o seguinte, e aí, Cris, eu achei fantástico e eu gostaria que você comentasse um pouquinho desses dados para a gente, né? O estudo diz, né, que o futuro do trabalho vem passando por transformações rápidas, profundas, impulsionadas por avanços tecnológicos exponenciais, mudanças nas expectativas das lideranças e dos trabalhadores, pressões econômicas, sociais, além de mudanças climáticas que também são aí significativas. E com o mercado global de trabalho na ordem aí aproximadamente de 22,3 bilhões de dólares. Olha a grandeza disso e a importância da gente discutir isso hoje, né? Que serão renovados globalmente e 47% deste valor representado pelas Américas. Isso foi o que apontou um levantamento da ISG e, segundo a Cristiane, no estudo, há um consenso entre os líderes empresariais de que a IA generativa vai aumentar a produtividade e a inovação em indústrias com um elevado crescimento, inclusive TI e comunicações digitais, serviços financeiros, profissionais, serviços médicos, de saúde, varejo, indústria transformadora, engenharia, construção, energia e logística.
E aí, Cris, eu queria que você comentasse para a gente, com a gente, né, como que você observou aí nesse último ano de estudo, como as tecnologias, né, inteligentes vêm ajudando a impulsionar um modelo de trabalho e as empresas na eficiência. Obrigada. Sim, é isso mesmo. O mercado de futuro do trabalho é gigantesco, é da ordem realmente de quase 23 bilhões de dólares. Nós temos que pensar que todas as empresas corporativas, grandes, médias ou pequenas, elas realmente têm desenvolvimento de trabalhos nesta linha. E, portanto, na área de tecnologia, nós temos um trabalho a ser desenvolvido dessa ordem, que é contínuo, é recorrente e que vem evoluindo ao longo do tempo, né, ao longo dos anos. A questão toda é que nós vivemos hoje um momento onde a IA, a inteligência artificial e as tecnologias de automação estão cada vez mais maduras. E essas tecnologias ajudam a alavancar ainda mais os serviços que já eram prestados com ferramentas de automação, mas que onde nós temos essas ferramentas sendo evoluídas ao longo do tempo. Então, qual é o momento? Esse é um serviço novo? Então, às vezes as pessoas falam, é futuro do trabalho, mas isso é o mesmo de sempre. Não é verdade, né? Isso não é bem realidade. O que acontece? Trata-se de um serviço que é necessário, existente e recorrente em todos os negócios, independente do seu tamanho, né? Por isso, a sua relevância. E é um espaço de trabalho, realmente é um espaço, uma oportunidade de trabalho, onde todas essas tecnologias que são novas, que foram emergentes, agora já nem são tão emergentes assim, mas que falam de automação, elas têm uma oportunidade, elas têm um espaço de implementação, elas têm um espaço de teste, e é por aí que nós temos visto a entrada, né, de soluções de IA generativa tão preponderantes nas empresas. O que eu estou querendo dizer com isso? Né? Vamos aí trocar em miúdos, né? Falar de uma forma mais leiga. Hoje nós temos muitas soluções de hiperautomação, muitas soluções de processamento robótico, que faz com que várias atividades que eram repetitivas, elas podem ser automatizadas. E esse tempo acaba sendo liberado para o trabalhador, né, para o empregado, o colaborador daquela empresa, fazer um trabalho mais relevante, mais criativo, um trabalho que traga mais valor para o negócio. Então, qual é a ideia? A ideia é, vamos automatizar tudo aquilo que é repetitivo e vamos liberar espaço para que o trabalhador possa ser mais criativo e possa ser mais humano até, né? Possa fazer uso das suas capacidades criativas, que traz muito valor para o negócio. E aí o que a gente tem visto, né, principalmente no último ano, nesse último estudo, esse espaço, né, nós vimos há alguns anos, principalmente com a mudança para o trabalho remoto, no momento da Covid, quando todas as empresas precisaram realmente colocar as suas equipes num trabalho remoto, elas passaram a usar cada vez mais as ferramentas. Então, os agentes com inteligência artificial começaram a ser usados de uma maneira muito efetiva. E nós temos visto essa evolução, esses agentes cada vez mais inteligentes, automatizando tarefas, trazendo respostas e liberando espaços realmente para os colaboradores. Então, a experiência do colaborador interna melhora, as atividades repetitivas são tratadas de uma outra forma, existe muita automação no processo
e esses agentes de inteligência artificial passam a executar as tarefas não só de suporte em si, mas também tarefas mais inteligentes, de uma maneira proativa, de uma maneira a evitar interferências e falhas no ambiente, e garantindo, assim, uma eficiência operacional mais efetiva. Então, é um momento bem bacana, é um momento onde nós temos visto soluções muito criativas, mas que atendem a todos os requisitos de negócio, de várias áreas, né, de várias indústrias, mas também de várias áreas internas às organizações. E aí acho super bacana a gente estar aqui, tanto com o Marcel quanto aí com o Rubens, porque aí eles trazem essas soluções, né, implementadas em campo aqui no Brasil, em solo brasileiro. Então a gente não está falando de nada fora do Brasil, nós estamos falando de soluções locais, de soluções que realmente, né, aquela questão do global que está sendo implementado localmente de uma maneira bastante efetiva. Então, isso é um momento muito interessante e muito desafiador para todas as empresas, né? Depende do grau de desenvolvimento tecnológico que elas estejam, mas é também um momento de muito crescimento e de muita novidade. E aí eu queria aproveitar a sua deixa, Cris, e pedir, né, queria saber se o Marcel e o Rubens poderiam dar exemplos de aplicações práticas, né, de cases, né, de sucesso, de uma forma bastante breve, de como que tipo de plataforma vem sendo empregada nesses processos, né, nesses projetos de aumento de eficiência e como eles têm conseguido fazer isso nas empresas que eles atendem. Eu vou deixar a oportunidade para o Marcel. Marcel, fica à vontade. Bom, acho que, primeiro, corroborando o que a Cris comentou, né, a pandemia deu esse impulso, né? Não que as tecnologias, parte da tecnologia já estava pronta, isso que é curioso, mas a gente usava pouco, principalmente a questão da videoconferência, da questão da presença remota, a gente usava pouco, isso impulsionou, mas, claro, na hora de implementar, aí você tem uma distinção grande. Uma coisa é quando eu uso uma tecnologia de acesso remoto, eventualmente, e quando nós estamos aqui num momento em que você falou o futuro, quer dizer, primeiro era presencial, na pandemia se tornou remoto e agora ele é híbrido, né? Então, surge uma necessidade de você ter uma experiência que a gente chama de paridade de experiência, ou seja, não importa onde eu esteja, se eu estou no escritório, se eu estou em casa, se eu estou num coworking, se eu estou numa praça, ou seja, eu tenho que ter uma paridade de experiência, ou seja, tudo que eu fazia colaborando, tudo que eu fazia com segurança, tudo que eu tinha todo um conjunto de ferramentas, elas têm que estar disponíveis para que você tenha essa paridade de experiência, né? Então, eu diria que, em termos de soluções e de cases, né, uma das coisas que a Unisys estabeleceu logo de saída é que as pessoas, elas são diferentes e elas têm necessidades diferentes, né? Então, a primeira coisa foi implementar o conceito de persona, ou seja, identificar cada colaborador, né? Qual é a necessidade de cada colaborador, em termos de dispositivo, em termos de entorno de software, em termos de necessidade de conexão, ou seja, diferenciar e como essas pessoas se conectam na estrutura da empresa, né? Para você garantir essa experiência similar onde quer que seja, então, esse é o primeiro conceito. O segundo conceito, uma solução muito ampla de telemetria, ou seja, eu preciso ver, ele não está mais aqui do meu lado no escritório, o colaborador,
como eu disse, está em lugares dispersos, né? Então, como que eu monitoro? Como que eu monitoro essa experiência? Como que está o dispositivo? Como que está a banda? Ele está tendo facilidade? Ele está tendo algum tipo de problema? Então, isso é um segundo ponto, uma telemetria muito forte e baseada em dados, né? E o terceiro ponto é a questão da segurança. E aí estou principalmente pensando na segurança cibernética, ou seja, ele não mais está naquele ambiente seguro que é o escritório, que são os nossos facilities, ele está, né, como bem dizer, pelo mundo, né? Então, como que eu coloco um entorno de segurança, mas, de novo, tem que ser um entorno de segurança que não prejudique toda essa flexibilidade que eu quero dar para ele, ou seja, um entorno de segurança que garanta a segurança, mas que não dificulte a colaboração, que não dificulte toda essa similaridade com o escritório. Então, toda a experiência completa que a gente procura levar para os nossos clientes está baseado nesses 3 pilares, né? Definir persona, telemetria e segurança. E aí se alicerçam os principais cases. Óbvio que as empresas têm níveis de maturidade diferentes, umas estão mais avançadas, outras estão mais atrasadas, mas nós consideramos que o ponto ótimo é onde você tem esses 3 elementos muito bem sedimentados. Perfeito, Marcelo. Eu queria pedir para o Rubens, né, também trazer para a gente algum case de aplicação, né, de ferramentas para melhora de eficiência no ambiente de trabalho. É isso, né? Como o Marcelo e Cris pontuaram, a questão de facilidade de comunicação hoje é muito importante, né? E isso aumenta muito a produtividade. E as plataformas têm que facilitar, elas têm que trazer isso de natureza. E o que a gente vê no IA é a possibilidade agora de trazer mais automação, mas facilitando o trabalho, né? Como a Cris falou, deixando as pessoas serem mais criativas, para que as partes repetitivas sejam feitas por uma ferramenta, uma tecnologia. Um dos exemplos que a gente tem, né, aqui, de todas as empresas que têm atendimento, service desk, contact centers, call centers, ou mesmo, né, atendimento a clientes, é justamente tratar o cliente da forma que ele quer, dar para ele a experiência que ele busca. Então, a mesma forma de atendimento que serve para mim não serve para as outras pessoas. E a mesma forma com que eu gosto de ser tratado também pode não ser a mesma para as outras pessoas. Então, a questão da hiperpersonalização via o IA é o que muitas empresas buscam, que é justamente trazer a experiência do usuário. Então, um exemplo é justamente o que a gente propõe para o cliente, falando que, olha, existem muitas ideias, né? Existem muitas coisas que funcionaram em outros lugares do mundo, mas a gente quer dar um toque local. Então, ter o toque local, é entender o negócio do cliente e fazer ele acontecer. Então, um cliente que liga para um call center, ou que tenha uma interação via e-mail, ou que tenha via chat, ele tem que ser visto como o mesmo cliente. Eu tenho que ter um conceito de omnichannel de verdade. Eu não preciso, depois que eu enviei um e-mail para uma empresa solicitando informação sobre um produto ou como cancelar um produto, eu não quero ter que ligar para essa empresa e contar novamente o meu problema ou minha solicitação. Ao contrário, eu encanto o cliente quando eu ponho o IA para interpretar essa informação e na hora que eu ligo, quando ele me identifica, ou pelo meu telefone ou pelo número do usuário, ele já me fala: Sr. Rubens, eu vi que você me mandou um e-mail há 2 dias atrás, pedindo aqui informações sobre esse produto. Já quero avisar o senhor que tem aqui uma resposta que já sendo preparada, a minha previsão é de entregar para você nas próximas 2 horas. É sobre isso que você gostaria de falar ou outro tema? Como usuário, isso encanta, a gente até se assusta, porque você fala, poxa, era isso mesmo, não, muito obrigado, eu vou aguardar essas 2 horas e está tudo bem. Mas para mim funcionou muito bem. Para outras pessoas, ele fala, não, eu quero falar com alguém. E a gente tem que possibilitar que a tecnologia integre tanto, né, o ser humano que está de um lado com o outro. Né? Então, as tecnologias de IA, elas não podem ser usadas para defletir, para evitar que a pessoa fale com o outro. Ela tem que somar. E quando ela chega no agente, eu tenho que facilitar o trabalho também dessa pessoa. Então, o segundo serviço que a gente fala é quando o agente recebe, ele não precisa fazer todas essas perguntas novamente, ele tem o histórico da demanda do cliente e ele segue a partir dali através de um toque humano.
mas o IA continua aprendendo, ele continua entendendo o que esse cliente precisa, o que ele gosta de receber. E numa segunda, numa terceira interação, ele vai mudar e vai melhorar esse atendimento, essa experiência para o cliente. Do outro lado, a gente percebe muito que o sentimento do usuário não muitas vezes reflete o que ele fala, o que ele escreve sobre uma empresa. Então, um dos serviços que a gente propõe aqui é fazer essa análise de sentimento através do IA. E como que eu posso medir? Hoje, numa conversa, a gente está falando sobre alguns temas. Ao final desse vídeo, eu poderia escrever um review sobre esse vídeo, poderia dar alguma nota, e normalmente o que se usa são esses indicadores, um número de estrelas, uma nota, mas o que eu falei durante essa call, o que eu falei durante essa entrevista é muito mais importante. Então, se o IA pode interpretar o que eu estou falando, se eu estou dizendo que uma empresa é muito boa, apesar de ter atrasado a entrega do meu produto, e ao final eu dei uma nota razoavelmente boa, o IA vai dizer, olha, ele apontou um problema na sua logística. Esse é um ponto que, em geral, faz você perder cerca de 70% dos seus clientes. Vão tratar alguma alternativa antes que ele resolva sair da empresa sem avisar? Então, o IA é uma ferramenta que busca para a gente melhorar tanto venda, quanto retenção de clientes, quanto processos internos, como a Cris comentou. E aí, de um olhar, digamos, de empresa, né, a gente tem aqui na Getronics, né, um pilar muito forte de ESG. E o ESG para nós é o nosso DNA, é o nosso dia a dia. Nós implementamos dentro de casa uma otimização, um olhar, né, que a gente chama de Digital Insights, de tentar proativamente entender o nosso ambiente, como que os meus equipamentos vêm consumir energia elétrica, qual a minha pegada de carbono, né, dentro dos meus data centers, meus centros de tecnologia. E como isso funcionou muito bem, a gente ampliou também para os nossos clientes. Então, hoje eu consigo comparar um equipamento que está num país ou numa cidade, uma localidade, e dar esse insight ao meu cliente dizendo, olha, esse equipamento está funcionando bem, não teve nenhum problema técnico, ninguém reclamou dele, mas ele vem consumindo mais do que o mesmo equipamento nas mesmas condições de outro lugar. Tem alguma coisa diferente aí. A gente precisa agora olhar se é onde ele está trabalhando, é mais calor, se onde, né, as aplicações que ele vem tentando acessar demandam mais, e aí eu consigo reduzir tanto custos quanto a questão também de desperdício. E do lado, né, da parte de pegada de carbono, a gente consegue com o IA olhar, entender onde o cliente normalmente solicita atendimento técnico de pessoas presenciais e otimizar o nosso roteiro através da mensuração de conhecimento do meu técnico, de qual ferramental ele precisa, do que o cliente está precisando. Eu faço uma rota onde eu vou consumir o mínimo possível, né, da parte de transporte, eu vou chegar num tempo menor possível dentro do cliente e com o serviço técnico suficiente para que eu não tenha que retornar. E com isso eu consigo também otimizar custo, mas mais do que isso também fazer uma redução da pegada de carbono do meu cliente e nossa também. Então o IA, ele é mesmo parte do nosso dia a dia, ele tem que ser acessível a todo mundo e a gente justamente preconiza que sejam plataformas que possam ser integradas. O cliente não precisa ter mais uma ferramenta, o cliente não precisa ter mais um software. Ele precisa somente usar o que ele tem melhor e poder extrair o máximo de informação que ele tenha já. E aí, aproveitando, né, que você falou de inteligência artificial, eu queria saber, e aí deixo essa pergunta aberta para todos vocês, a inteligência artificial generativa, e aí fica a minha provocação, é um caminho sem volta para as empresas que estão pensando aí no futuro do trabalho? Quem pode começar? Eu, sem dúvida, é um caminho sem volta, e até eu ia pegar o gancho aqui do Rubens para dizer justamente isso, né? Eu acho que ele trouxe o exemplo justamente do que eu tinha comentado. Você tem um agente que começou ali atrás com alguma inteligência e ele foi evoluindo, então agora ele já é inteligente o suficiente para interpretar a questão, né, de sentimento daquele ou profissional, colaborador que está do outro lado da linha, certo? Mas que também pode ser o cliente da empresa, e aí ele consegue interagir, e a gente pode efetivamente, e já temos, né, esse caso funcionando em empresas no Brasil, onde esses agentes, eles saem do âmbito só do suporte, né? Então, ele não está só conversando
com o interlocutor que está do outro lado, sob o ponto de vista das questões típicas de tecnologia, mas também ele está falando do seu canal logístico, você tá tratando a sua questão da área de vendas, ou você está tratando os seus problemas de RH, né? Então, é um canal também onde o colaborador consegue conversar. Então, várias questões, tanto de saúde do seu profissional, são tratadas no canal, e você vai ampliando, né? Ou então no seu próprio varejo. Então, você vai ampliando. Então, é por isso que eu comento, esses agentes, eles saem só eles saem do espaço onde naturalmente eles nasceram e eles abrangem todo o negócio. E aí é nesse momento que eles vão gerando eficiência e produtividade ao longo da cadeia de negócio. Então, é muito bacana. Cris, caminho sem volta é bom, né? A gente usa essas frases geralmente pensando, poxa, um caminho sem volta. Nesse caso é bom porque de tanto que isso vem sendo democratizado, quer dizer, eu tenho acesso a diversos serviços para todos os tipos de empresa, todo tipo de pessoa, isso vem facilitando muito, né? O que a gente quer é que as pessoas entendam que a tecnologia tem que ser um caminho, um meio, mais um tipo de atendimento, e não ela tem que ser, eu tenho que implementar o IA, ou eu tenho que implementar o IA generativo. Porque quando um cliente vem, às vezes nos busca, né, e ele está ainda precisando das ideias. E o que ele conhece muito é o próprio negócio, que a gente não conhece, né? Então, quando a gente ouve, a gente traz experiências que deram certo aqui, que podem ou não ter relação com o mesmo mercado que ele está, mas para que ele comece a entender possibilidades. E a hora que ele sente o gosto, né? É isso que você falou. Poxa, ele começa. O nosso mantra é esse: pense grande, comece pequeno e escale rápido. Porque o IA não pode ser projeto de meses. Ele tem que ser projeto de dias, no máximo semanas. Porque se você faz uma coisa que é uma demanda de mercado, se o cliente pediu, a área de negócio quer, e você demora meses, você caiu na vala comum de qualquer outra tecnologia. Se você implementa rápido, testa, funcionou ou não funcionou rápido, um investimento baixo, isso dá um brilho nos olhos do cliente. Aí ele começa a ter ideias que você fala, calma, agora vamos pensar melhor sobre o assunto. Mas a ideia é começar mesmo, começar bem e ter depois essa motivação de que eu consegui uma coisa rápida, deu resultado, o que mais eu posso fazer? Como mais eu posso aproveitar de tudo isso que está aí, né? E eu costumo dizer o seguinte, né? O ano passado nós vimos acontecer muito isso. Muitas empresas querendo implantar um projeto de IA generativo, mas sem um motivo principal, né? A causa raiz. Então, não é uma questão, não é ter uma ferramenta por ter, porque a ferramenta não importa, existem muitas ferramentas. Nós temos ferramentas só de automação, ferramentas só de dados, tá certo? Mas o que é importante é entender a dor, né? Então, quando o cliente fala, não, olha, o meu board, sabe, o meu conselho, ou tá pedindo aqui, a gente tem que ser inovador, então vamos colocar alguma ferramenta. Aí a minha pergunta é, estamos começando errado, né? Não é por aí, né? Vamos ver, a gente tem que entender onde está a sua dor, aí a gente vai pensar qual é a melhor solução para essa dor. Então, é por isso que, no final das contas, quando a gente olha mesmo, muitas das soluções, eu tive esse prazer, até vou dizer, de verdade, de ter visto como, dentro do ambiente de futuro do trabalho, isso foi muito mais fácil e mais fluido de ser implementado. Né? Por quê? Porque ele veio de algo que são dores, e todas as empresas têm, e aí esses agentes rapidamente eles conseguiram ser implementados, ajustados, e é possível escalar, não só para ficar na área de TI, mas também fora para as áreas de negócio. E não é, Marcel? Não sei se você concorda conosco, mas eu acho que sim, até porque vocês têm, né, a questão lá de toda essa tratativa aí da experiência efetivamente do colaborador, desse cliente que está do outro lado, né, na ponta, e fazendo isso, mas faz todo sentido. Eu acho que é um caminho sem volta, sim, né? Só vamos melhorar esse caminho aí. Sim. E eu queria aproveitar, né? A gente deu vários exemplos
cliente, mas eu queria contar a experiência para dentro, né? Sim. O que eu quero dizer para dentro? Eu acho que foi segunda metade de 2023, quando começou esse boom de ChatGPT, eu estive visitando as unidades, né, onde nós damos serviços de service desk em língua portuguesa, estive na Colômbia, onde a gente tem as equipes de língua hispânica, né? E a preocupação dos times internos é um caminho sem volta? O que vai acontecer com a minha função, com o meu emprego? E exatamente, né, a mensagem era essa, diz, olha, na verdade é uma oportunidade para vocês, para todos vocês, porque você vai deixar de ter que realizar aquelas tarefas simples, aquelas tarefas repetitivas, e vai começar a subir um nível, né? Ou seja, a inteligência artificial ela consegue tratar aquilo que é mais padrão, mais estándar, mas sempre, né, na questão dos negócios, sempre haverá o problema complexo, sempre haverá tratativas que requerem um certo nível de julgamento. Então, o que eu disse para eles, preparem-se, né? Inclusive a empresa, já no começo de 2024, ela lançou um treinamento em inteligência artificial que não era para certos grupos, ele tinha um track de 5 níveis de treinamento, mas ele foi oferecido a toda a população, porque a ideia era que esse movimento, ele é realmente um movimento sem volta, e o você se preparar é uma oportunidade de escalar esse nível. Então, não temer, não temer pelo trabalho que você faz hoje, mas se preparar para esse segundo nível, que vai ser a grande oportunidade, né? E depois, né, eu acho que fica também aquela, né, da gente se aprofundar, um conselho, né, que eu falei assim, olha, se você leu sobre inteligência artificial e diz assim, não, entendi tudo, realmente você não estava prestando atenção. Então, porque todo dia tem uma novidade, todo dia tem uma evolução, então é algo constante. Mas eu acho que é a oportunidade para uma oportunidade de crescimento e não uma oportunidade que óbvio, funções muito estándares, elas vão acabar sim, mas se você se preparar, você poderá tirar proveito disso, porque você conhece a base e vai estar se preparando para atender num outro nível de especialidade. Então, tanto para o externo como para o interno, acho que é uma excelente oportunidade. Concordo plenamente. E ele me fez, Marcel, sua fala me fez lembrar, há uns 5 anos atrás, fui fazer uma visita a um cliente, que é uma empresa de agronegócios, né? Não tenho autorização aqui para falar o nome da empresa, mas muito, muito significativa aqui no Brasil. E fica no interior do Paraná. Então, vejam só, foi a minha primeira visita a essa empresa. E eu não esperava que, há 5 anos atrás, quando eu cheguei na empresa, entrei, aí a moça falou, eu entrei assim na recepção. E a recepção era uma mini lojinha dessa empresa de agronegócios, então tinham assim vários produtos, óleo, soja, etc., tudo que aquela empresa produz. Mas não havia um recepcionista humano, tinha um robô. E quando eu pisei ali, o robozinho começou a conversar comigo. Então, olha só, eu saio de São Paulo, pego o avião, né, aquela coisa do paulista, né? Acha que aqui a gente tem tudo. Garanto, eu entro em muitas recepções aqui, não tem um robozinho me esperando. Aí cheguei lá no interior do Paraná, estava lá o robozinho de automação mesmo, um robô mesmo, assim, todo com movimento, você já sabia que eu estava chegando. Então, quando eu entrei, ele falou, olá, Cristiane, muito bem-vinda, e etc. Você quer uma água, um café? Realmente fazendo, às vezes, da recepcionista. Eu fiquei super bem impressionada com aquela empresa, né? E aí, conversando com a diretora de tecnologia, eu comentei, né? Eu falei, fiquei super surpresa, achei genial e tal.
E aí vem justamente a questão, né? Como é que fica o humano? Eu falei, tudo bem, né? Temos aí uma solução muito bacana, muito empática, acolhedora e tecnológica, bacana. E essa pessoa, essa profissional que estava na recepção, ela foi reaproveitada dentro da empresa, ou seja, ela recebeu uma promoção, um treinamento e estava numa outra função dentro da própria empresa. Então, a gente sabe que quando você fala os processos repetitivos vão ser substituídos, né, por soluções tecnológicas, por automação, sempre existe um risco, mas a verdade é que abre-se, nós estamos numa nova era, e nessa era digital, nessa era da inteligência artificial generativa, o que vai acontecer é o mesmo que tivemos em outras revoluções anteriores, né, como a industrial, como tantas outras. Nós vamos ter uma revolução. Então, aqueles que se prepararem, como o Marcel comentou, nos treinamentos, na capacitação, vão ter muitas oportunidades de fazer um trabalho diferenciado, mas a gente não pode deixar também de mencionar que realmente hoje um dos grandes desafios que nós temos nessa área é o gap, né, de tecnologia, óbvio. Nós sabemos que, principalmente na área de tecnologia, nós temos mais vagas abertas do que profissionais preparados, né, para utilizar, para realmente se colocarem nessas vagas, e isso é um desafio do nosso país de uma maneira maior, né, amplamente falando, é um desafio brasileiro. Não, mundial também, mas no Brasil nós temos desafios específicos nessa questão. Então, passa por cultura, mas também passa pela parte educacional. Então, precisamos, né, com certeza, atrair os nossos jovens, né, para essas oportunidades, que a oportunidade chegou e a gente começa pequeno, como o Rubens comentou, queremos escalar, e para escalar, né, esses jovens, ou essa nova oportunidade está aí para ser realmente abraçada. Mas, querido Marcel, só complementando, né, a questão é isso mesmo, traz oportunidade para fazer o que a gente já precisava. Você comentou, a gente está precisando de profissionais em muitas áreas e nunca tivemos. A gente vem buscando, né, o mercado de tecnologia vem buscando esse tipo de capacitação em outras áreas, então a gente vem importando, digamos, pessoas de outras áreas para desenvolver software, para desenvolver sistemas, para atender clientes, né, seja no field service, service desk. E agora essas pessoas podem justamente migrar, se capacitar para outras áreas. Mas mais do que isso, né, falou bastante, claro, dos jovens, da moçada que gosta, digere tecnologia. O que a gente viu também é que muitas pessoas que estavam, digamos ali, acima de 50 anos, muitas vezes acima de 60 anos, que de alguma forma já trabalharam com alguma tecnologia, mas as tecnologias ou não existem mais, ou têm poucas demandas, elas sendo recicladas, elas tendo essa mesma capacidade, elas têm uma facilidade muito grande também, porque elas conseguem traçar esse paralelo sobre o que é bom tecnologicamente e como é o ser humano, o que o ser humano tem que agregar nisso. Então a gente vem trazendo, né, desenvolvedores de COBOL, que é uma coisa bem antiga e que também ainda é necessário, mas para fazer esses cursos de IA, esses cursos de capacitação. Porque a hora que eles entendem o que isso pode fazer por eles rapidamente mudam, né, a parte de tecnologia na cabeça, aprendem e eles agregam demais na equipe. Então, eu acho que é um divisor mesmo de águas, vai dar oportunidade para quem está começando, mas mais do que isso, eu acho que dá oportunidade para quem está no meio de carreira para o final, achar um nicho novo, onde a gente precisa de gente que demanda muito mais de vontade, de capacidade, de interesse de aprender, e essa pessoa pode também, né, mudar um pouco, né, o perfil dela que ela vem trabalhando na indústria também. Sem dúvidas. E Cris, durante o seu estudo, né, você identificou as empresas investindo em capacitar também o talento? Porque a gente falou das empresas buscando, né, buscando talentos, mas muitas iniciativas das empresas em identificar esses talentos, como o próprio Rubens disse, e também de capacitar talentos já das empresas? As empresas no Brasil, elas estão capacitando, sim, suas equipes, e estão trabalhando, até como o Marcel comentou, né, na identificação das várias personas
e no desenho das jornadas dessas pessoas para que as ferramentas sejam apropriadas de maneira adequada. Mas aquilo que eu sempre comento, né? Não adianta a gente falar em inteligência artificial generativa ou não, se a gente não tiver uma boa base de dados, né? Então, a gente volta naquele problema anterior que não é, que é o fato. Dados são, valem ouro dentro das organizações de fato, mas eles precisam estar bem trabalhados, né? Porque esses dados, eles podem gerar uma informação valiosa ou eles podem fornecer uma informação que, de qualquer maneira, vai ser útil para aquela empresa. Então, eu acho que é extremamente importante essa abordagem, né? O Brasil tem alguns desafios e, de modo geral, as empresas estão capacitando, certificando seus profissionais, realmente trazendo essas soluções muito inovativas, fazendo muitas POCs, né, que a gente chama, né, muitos testes, muitos MVPs pequenininhos, né, soluções pequenas para que sejam testadas e depois escaladas. Mas nós temos que pensar no ambiente todo. Nós temos o Brasil é um país de dimensões continentais. Então, hoje, esse formato que nós estamos de trabalho híbrido, ele é um formato que nos favorece em vários aspectos. Então, o primeiro deles é justamente na flexibilidade que você tem de prestar o trabalho, né? Aquele trabalho você pode executar de qualquer lugar. Então, seja dentro do trabalho, seja de casa, seja da praça, como o Marcel comentou, seja do cliente, enfim, em viagem, em trânsito, agora até dentro dos aviões, né, já está sendo permitido, enfim, de qualquer local. Agora, para nós, isso é muito relevante, porque no momento que nós temos também gap de mão de obra, o trabalho ser híbrido e você poder acessar um recurso que não necessariamente esteja na cidade onde o trabalho, onde o centro de operações funciona, é muito interessante. Ou seja, eu posso ter um centro de operações numa região mais central, ou sul, prestar um serviço no Nordeste e vice-versa. Isso é extremamente importante, né? Eu pessoalmente sou uma pessoa que defende trabalho híbrido, mas eu já era assim antes da pandemia, por ter trabalhado em formato híbrido muitos anos e poder vivenciar os benefícios de um trabalho híbrido. Mas ele precisa ser muito bem implementado. Então, hoje, eu tenho uma preocupação com esse movimento que a gente está olhando aí globalmente acontecendo, principalmente agora no começo de 2025, com alguns CEOs de empresas significativas demandando o retorno ao trabalho 100%. Nós sabemos que isso é uma questão também geracional. As gerações mais jovens, elas não aceitam isso com facilidade. Mas, como eu comentei, se nós formos olhar sob o ponto de vista da ótica do trabalho, o híbrido traz um equilíbrio, né, para ambas as partes, tanto para a corporativa, no ponto de vista de manter os profissionais no escritório alguns dias e assim ter comunicação, ter empatia, ter trabalhos colaborativos, ter, né, aquela vivência do escritório que é importante, mas também alguns dias de casa, para também permitir um trabalho mais focado, um trabalho mais produtivo e também dar aquela flexibilidade para o profissional resolver algumas coisas. Então, eu ainda acho que estamos num momento de trabalho híbrido, acho que para o nosso país isso é muito importante. Então, quando você me pergunta sobre o que eu olhei sobre as empresas, né? Aqui nós estamos falando com Unisys, com Getronics, eles podem falar um pouco aí do que eles têm feito, que eu sei que eles atendem isso de maneira excelente, com grande excelência, mas outras empresas também, né, estão, e isso é um fator relevante, porque hoje a gente escuta e fala assim, tá bom, a ferramenta leva a automação, mas também se eu preciso de alguém em outra cidade, eu posso ter essa pessoa na outra cidade, né? Isso
para nós é muito importante também, né, quando olhamos para o Brasil pela dimensão que ele é. Vocês querem? Eu comento, Chris, realmente, eu acho que esse modelo, o híbrido, né, como eu dizia, primeiro éramos 100% presenciais, depois, na pandemia, 100% remoto, e o híbrido, acho maravilhoso, realmente, né? E o Rubens estava falando da dificuldade de atração de talentos, né? Quer dizer, você conseguir dar flexibilidade, uma experiência idêntica em qualquer localização que ele esteja, e o empoderamento de fazer tudo o que ele faz sem ter que estar 100% do tempo no escritório, esse é um fator. Esse, para mim, é um fator de atração e retenção de talentos, né? Eu, inclusive, não deixo, a gente tem, obviamente, eu estou em São Paulo, vários colaboradores aqui em São Paulo, mas temos colaboradores pelo interior, pelo Brasil inteiro. E eu acho que isso, o Rubens também tocou o ponto do ESG, eu acho que isso tem também, por incrível que pareça, apoia a sustentabilidade. Vejam que o nosso modelo antes era um modelo de grandes centros, né? Então, o menino, a menina que se formava lá no interior, se quisesse ter uma carreira, tinha que fazer o quê? Migrar para São Paulo, migrar para o Rio de Janeiro, migrar para as capitais aí pelo país todo. Hoje não, hoje, né, essa questão do trabalho híbrido permite que a pessoa não precise se deslocar da sua cidade, e isso leva desenvolvimento, leva recursos, leva uma série, democratiza a distribuição de renda no país. Então, acho que para mim, tem tudo de bom, né? A única coisa, você falou geracional, a única coisa, Cris e Rubens, que para mim é difícil, é aquele que quer sempre ser 100% remoto. Eu acho que, né, a gente tem que vender para essas gerações a importância, né, porque às vezes eles dizem, não, eu não preciso, eu tenho aqui meu trabalho, mas aquilo o coloca num nicho que ele não sai desse nicho. Então, para conhecimento da cultura da empresa, para conhecimento de mercado e para progressão de carreiras, a oportunidade de trabalhar híbrido, para mim, ela adiciona à carreira dos profissionais. Então, às vezes, aqui eu procuro ser um advogado do híbrido e não do 100% remoto. Mas o pilar é esse, ou seja, tenho que ter uma infraestrutura que permita a flexibilidade, garantir a experiência e garantir que eu tenha o poder de fazer tudo que eu faço em qualquer lugar que eu esteja. E é bacana essa coisa do híbrido, do remoto, que a gente também descentraliza, né, a mão de obra, né, de regiões Sim. aí do país. Nós vivemos um país, né, que tem o tamanho de muitos países, né, repleto de pessoas extremamente capacitadas, que muitas delas não estão centralizadas aí nas regiões onde estão localizadas as maiores empresas de tecnologia, mas que podem também oferecer um trabalho de muita qualidade, né? A gente tem as regiões norte, nordeste do Brasil, com certeza com muita mão de obra qualificada e que, nesse caso, pode ser muito bem aproveitado. Muito bom. E aí, para a gente encerrar esse bate-papo de hoje, que foi riquíssimo, eu vou deixar uma pergunta que talvez seja muito simples para vocês, mas que para uma empresa que está interessada em investir, né, em tecnologias no ambiente de trabalho para melhorar a eficiência, e que até pensou na questão, né, em implementar a inteligência artificial, por exemplo, que pode ser, falando em inteligência artificial generativa, talvez para algumas empresas isso pode ser algo ainda muito distante. E aí que eu acho que vocês, dois experts da área, poderiam explicar. É muito caro implementar, e aí, claro, a gente não precisa entrar em valores aqui, mas é caro implementar inteligência artificial generativa para melhorar a eficiência no ambiente de trabalho?
Marcelo, eu vou começar aqui, você, por favor, não me desminta depois, hein? Mas não. Não, a ideia é justamente essa, é a gente poder mostrar que com as diversas plataformas que tem hoje, né, disponíveis, a gente consegue fazer com investimento muito baixo projetos já interessantes de cara, de partida. Porque o que a Cris comentou sobre os dados é a verdade, né? As empresas já têm os dados, elas já têm alguma política, um controle sobre eles. Isso é o ouro, isso é o que interessa. Então, se a gente simplesmente vai extrair daquela massa, extrair daquele processo algum tipo de benefício de otimização de custo, melhor experiência, velocidade, ela tem que ser também de baixo investimento inicial. Para que se a empresa, aí sim, ela queira desenvolver um produto muito, né, diferente de tudo no mercado, ter uma vantagem competitiva, que a gente chama, né, justamente de AI, né, evolutivo, aí sim, talvez ela tenha uma jornada mais longa, mas ela tem que mostrar os ganhos dela rápido, seja para investidores, seja para dentro da empresa, seja para os seus clientes, para que ela também não perca, né, a vantagem competitiva que ela pode ter no mercado. Então, do ponto de vista de investimento, a gente pode começar assim, pequeno, rápido, e a gente pode escalar isso ao longo do tempo. Então. Rubens está certíssimo, e o que eu acrescentaria, Tabata, se avalie, ou seja, pesquisas mostram que até algo como 50% dos colaboradores, eles perdem entre 1 e 5 horas semanais lidando com problemas da tecnologia. Imagine se com um pequeno investimento em ferramentas, em inteligência artificial, você possa encurtar esse tempo. Quanto que a empresa não ganha de produtividade economizando, né? Transformando em produtivo esse tempo. Imagina uma empresa de engenharia que tem um engenheiro que ficou 5 horas lidando com um problema que poderia ter sido detectado de forma preventiva, que poderia ser diagnosticado muito rapidamente, que poderia ter sido corrigido num horário que ele não está trabalhando. Isso tem um valor imensurável. Então, exige um investimento? Claro, as ferramentas estão aí, exige investimento em ferramental, exige um investimento em processos para que isso esteja funcionando, mas os ganhos são realmente incomparáveis com o investimento que você tem que fazer. Perfeito. Bom, a gente vai caminhando o nosso bate-papo aqui para o final, mas eu agradeço muito a participação de vocês. Acho que a gente teria assunto aqui para conversar mais 1 hora, pelo menos, quem sabe num próximo bate-papo. E quero aproveitar, né? Nós falamos aqui sobre o estudo ESG Provider Lens, Future of Work, de 2024. Mas a Cris já me contou aqui nos bastidores que já começaram aí, já vão começar o estudo 2025. Se você é uma empresa que atua, né, com soluções tecnológicas aí para o futuro do trabalho, você pode entrar em contato com a TGT também para fazer parte do estudo, assim como participaram aí a Unisys, a Getronic, quem sabe você é classificado como líder também no setor, assim como eles. E aí, espero vê-los vocês novamente, agora no webinar de 2025, claro. Muito obrigada pela participação de vocês, pela sua expertise aqui, Cris. E nos falamos muito em breve. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Eu que agradeço. Muito obrigada e parabéns à Getronics e à Unisys pelo excelente trabalho que vocês têm feito nessa área. É muito bacana e tenho certeza, né, esse ano vamos de novo começar esse estudo. Agora, em maio, a gente começa já. Em abril fazemos os convites, mas tem muita coisa aí para ser feita, evoluindo, né? E isso é sempre bom para o nosso país e para os negócios que nós temos visto aí florescer através dessa tecnologia. Muito bacana, parabéns pelo trabalho, a vocês e as equipes, né? Óbvio, né? Que nós sabemos que o trabalho é sempre colaborativo, especialmente nessa área, mas parabéns para vocês. E parabéns à TGT, à ISG, pela qualidade do estudo e pela relevância para o mercado dos estudos da empresa. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada, pessoal. Obrigada, pessoal.